descansando no meio da tempestade. Melhahu, capítulo 8, Matiti, Albu, se você prefere. Então, algumas coisas do hebraico bíblico moderno que até são interessantes. A partir do versículo 23, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. E Yahushua, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: morreu, morreu, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Por que vocês estão com tanto medo diante das situações atuais do mundo em que vivemos, por exemplo? Homens de pequena fé. Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos. Ficaram perplexos. E perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Descansando no meio da tempestade. Me faz lembrar ainda lá em Telehim, livro de Telehim, capítulo 37, versículo 7. E com o adicional: Yahushua está em você? Mora em você através do seu espírito? Sim ou não? Vamos à sequência aqui. Livro de Telehim, capítulo 37, versículo 7. Descanse em Yahushua e aguarde por ele com paciência. A parte A. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Parte B. Descanse em Yahushua e aguarde por ele com paciência. Você acha que ele vai deixar o seu barco naufragar? Você acha que os trovões, os raios vão lhe atingir se ele não permitir? Existe a mínima condição, concorda? Em meio à tempestade, Yahushua dormia, seus discípulos o despertaram constante gritaria. Vai fazer parte, inclusive, da nossa composição musical que aguardamos a oportunidade para lançarmos, dentre vários hinos. Em meio à tempestade, Yahushua dormia, seus discípulos despertaram, constante gritaria: mestre, mestre, estamos a afundar, vem salvar-nos bem depressa, senão vamos naufragar. Tem até uma conotação assim de ópera, né? E Yahushua então levanta, manda o mar se aquietar, censurando-lhes a fé que faltou-lhes praticar. Se vier a tempestade, se a soubermos usar, aumentará nossa fé para Yahushua exaltar. Ele está em você. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário Yahurim e que o seu Espírito está em nós? 2 Coríntios 13. Aqui nos convoca ao autoexame. Ao autoexame. Para ver se realmente ele está em nós. Capítulo 13 de 2 aos Coríntios. Vamos ver aqui. Examine-se para ver se vocês estão na fé. Examine-se, façam um autoexame. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Yahushua, Yahushai, está em vocês?
A não ser que tenham sido reprovados. Espero que saibam que nós não fomos reprovados. Ora, se você não foi reprovado, ele habita em você, dentro de você, e tem o comando de tudo. Não importa tempestade, raios, trovões. Às vezes eu fico pensando, as trovoadas tão fortes, e chega até dá a impressão que vai derrubar alguma coisa, e a oportunidade de você exclamar: maravilhoso poder de Al-Hulin, meu Criador, como Ele é grande, como Ele é maravilhoso. Ou enfiar-se debaixo da cama com medo. Qual a sua reação? Bem, a sua reação está na proporção exata do seu conhecimento da sua fé. Os discípulos perplexos exclamaram: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Talvez tivessem um grau de fé, mas faltou-lhes o quê? Conhecimento. Você conhece o seu Salvador, sabe do que ele é capaz? Seu comportamento de vida está na proporção exata da sua fé e do seu conhecimento. Não adianta contestar, não adianta discordar. Cada um vai viver dentro do seu limite de fé e de conhecimento. E Al-Hulin chega a nos advertir dizendo: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Esse artigo definido aí, bem claro. O conhecimento. Se você tem conhecimento associado à sua fé, então você vai dormir também no meio da tempestade. Vai descansar em Yahushua, sabendo que ele tem uma solução. Olha, se ele repreendeu os discípulos dizendo: homens de pequena fé, por que duvidaram? O que você aprende dessa exortação? Eu particularmente aprendo que, mesmo em situação tão adversa, eles não poderiam duvidar, porque faltou-lhes o conhecimento que ali estava no barco o Supremo Criador de todas as coisas, a Majestade, capaz de controlar tudo. E olha que já haviam presenciado muitos milagres. Mas parece que se esqueceram, como às vezes infelizmente alguns o fazem. Se esquecem da grandeza do poder do Altíssimo e começam a olhar para as dificuldades. É assim em vários sentidos. A turbulência social e política pela qual atravessa o Brasil atualmente, uma tempestade violenta. Mas se você está confiante em Yahushua, se ele habita em você, pode estar certo que a calmaria virá. Ele repreendeu os ventos e o mar e fez-se o quê? Uma grande bonança. Vale lembrar que Yahushua, diante dessas situações em que brasileiros, queridos brasileiros, estão se envolvendo, vale lembrar que aquele que governa todas as coisas deve ser sempre o alvo das nossas atenções. Você depende de governo, você depende de político, você é subserviente. No meio da tempestade, talvez até se assuste realmente, como os discípulos o fizeram, por faltar desse conhecimento. Mas se você realmente tem conhecimento daquele que governa todas as coisas,
você tem conhecimento daquele que governa todas as coisas, vai aprender diante das dificuldades a glorificar o nome daquele que é divino todo-poderoso. Se vier a tempestade, se a soubermos usar, aumentará nossa fé para Yahushua exaltar. Perplexo, assustado, em quem estão fitos os seus olhos? As Escrituras nos recomendam olhando firmemente para Yahushua, autor e consumador da nossa fé. Fazendo isso, crendo e conhecendo o que ele é capaz, ainda que todas essas dificuldades pelas quais está atravessando o nosso querido Brasil, você sairá vitorioso. É bom lembrar que esse comportamento de fé e conhecimento é muito pessoal, individual, e que infelizmente nem todos serão premiados. Mas todos quantos aceitarem os mandamentos, a observância à palavra do Altíssimo, certamente serão ainda, afirmam as Escrituras, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Seu comportamento de vida, em meio às dificuldades, meu querido povo brasileiro, está na proporção exata da sua fé, está na proporção exata do seu conhecimento. A ideia que você faz daquele que é, que era e que é divino todo-poderoso. E sem prazo de validade continua nos garantindo que Yahushua é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa de Yahuwah para todo sempre.